Vamos lá. Boa noite, pessoal. Uma satisfação estarmos aqui novamente, né, trazendo algumas reflexões, né, para que possamos aprofundar cada vez mais aí os nossos estudos, os nossos conhecimentos acerca da doutrina espírita e também, de certa forma, até sobre a história do movimento espírita, né? Já uma vez que traremos aí na noite de hoje algumas considerações, claro, acerca do tema principal, o controle universal do ensino dos espíritos, chamado de CUE, né? Já que é um termo bastante longo, né? Que foi e é o método eficaz do espiritismo para a aferição da verdade, algo realmente inédito, que, inclusive, até hoje é utilizado no meio científico. E a gente vai entender um pouquinho isso melhor hoje, pelo menos esse é o nosso intuito. E nós começaríamos dizendo que, inclusive, é um argumento volta e meia utilizado para sutilmente tentar descredenciar as obras fundamentais do Espiritismo, né, o trabalho de Kardec, enfim, o Espiritismo de maneira geral, a doutrina, né, e ao mesmo tempo, né, que isso acontece, enaltecer obras mediúnicas não concordantes com a doutrina espírita, né, tidas por esses defensores, por seus defensores, como uma espécie de evolução do Espiritismo, é o de alegar que Kardec teria se servido de apenas uma dezena de médiums, né, oriundos da Europa, afinal de contas ele estava na Europa, né, e a Europa está no Ocidente, para chegar às respostas que nós encontramos, aquelas que estão contidas especialmente na obra basilar da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Então, como que isso acontece, né? Essa argumentação. Ah, mas que Kardec serviu apenas um número reduzido de médiuns. Ah, porque Kardec e os médiuns estavam influenciados pela cultura ocidental, relegou o Oriente, etc, etc, etc. E a gente acabou, em vista desses argumentos, né, digamos assim, algum tempo atrás, em 2012, nós fizemos uma pesquisa com o intuito de esclarecer em definitivo essa questão, pelo menos para mim, eu acho que foi esclarecida, né, em definitivo, onde nós, de certa forma, derrubamos essa falsa informação, uma vez que a gente apresenta, de certa forma, os grupamentos mediúnicos com os quais Allan Kardec manteve e mantinha correspondência mundo afora. Aí vocês vão perguntar, tá, mas como é que você conseguiu isso? Né? Ué, simples. Né? Nós simplesmente lemos, na medida que nós fomos lendo. Vocês estão me vendo? Então, né? Ah, então tá. Aqui tá certinho. Beleza. Na medida que nós fomos lendo a revista espírita, nós fomos anotando, né, a origem dessas mensagens, tá? E verificamos o seguinte, que Kardec simplesmente entrou em contato com médiums de 37 países diferentes mundo afora. Então vamos lá. Eu obviamente trouxe de cabeça, não conseguia lembrar, né? Então tenho uma colinha aqui comigo. Na Europa, desses 37, foram 18 países e 222 localidades. Então, países da Europa mencionados: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Escócia, Espanha, França, e aí, obviamente, né, foram 163 localidades. Afinal de contas, por mais que Kardec tivesse noção de algumas línguas, ou mesmo falasse algumas línguas, né? Afinal de contas, o Espiritismo nasceu na França e era a língua com a qual que Kardec melhor dominava, sua língua nativa
e o espiritismo prosperou muito mais rapidamente na França. Então, nós verificamos que em 222 localidades, 163 eram na França. Grécia, Holanda, Inglaterra, Itália, Polônia, Portugal, Prússia, Rússia, Suécia, Suíça e Ucrânia. Então, perfazendo aí as 18 localidades. E as Américas não ficaram de fora. Foram 8 países em 23 localidades, incluindo Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Guiana Francesa, México e Peru. Na África, foram 5 localidades, 5 países e 14 localidades. Enquanto na América foi 23, na África, 14 localidades em 5 países. Então, tem um determinado momento que Kardec fala assim, né? Ele não identifica. Ele identifica assim com pequena cidade africana, mas aí ele não disse mais nada, mas nós tomamos nota. Pequena cidade africana, Argélia, Egito, Guiné-Bissau e Ilhas Maurício. Tá? Na Ásia, que é a reclamação, né, da maioria, não, porque descartou o Oriente, isso e aquilo. Na Ásia foram 6 países, mais até que na África, e 9 localidades. E ele fala em extremo da Ásia, sem detalhar o local, China, a Indochina, que na época o nome era Cochinchina, Síria, Turquia e Israel, né, que fica, como vocês bem sabem, ali no Oriente Médio, né? E a Turquia tem a parte que é europeia e tem a parte que é asiática, né? Então, ele lista, né, dessas 200 e tantas localidades, enfim, uma série de cidades, por exemplo. Se a gente fosse pegar aqui, vamos lá, vamos pegar um país aqui, que realmente não vai dar para listar todas as cidades, né? Mas vamos para as Américas, né? Porque afinal de contas estamos nas Américas, e eu vou puxar aqui para a gente. Só para a gente ter essa amostragem inicial, né? É importante. Então, nas Américas, no Brasil, consta lá na Revista Espírita de março de 1861, em janeiro de 1867, onde ele cita o Rio de Janeiro, né, e também em julho de 1864. E Salvador, na Bahia, na Revista Espírita de novembro de 1865 e julho de 1869. Tá? Colômbia, por exemplo, cita Santa Fé de Bogotá, Nova Granada, está na Revista Espírita de 1868, outubro de 1868. Cuba, da Revista Espírita de agosto de 1860. Estados Unidos tem várias localidades também, né? Tem em Ravenswood, tem em São Francisco, tem em Rhode Island, né? Que é ali na região de Nova York, enfim, né? Na África, Revista Espírita de agosto de 1862, cita a Argélia, tem uma série de citações da Argélia, que afinal de contas, na Argélia se fala francês, né? Foram colonizados pelos franceses. Egito, 2 oportunidades, ó, dezembro de 1864, Revista Espírita de dezembro de 1864 e Revista Espírita de janeiro de 1868. Guiné-Bissau, Revista Espírita de junho de 1864, Ilhas Maurício, Revista Espírita de setembro de 1866. E a Ásia, né, que o pessoal entende mais como o Oriente extremo, né, o Oriente longínquo, né, como já citei, na China, a China é citada na Revista Espírita de fevereiro de 1869 e a cidade de Xangai na Revista Espírita de setembro de 1858. A Indochina é citada na Revista Espírita de outubro de 1868, Saigon, no Vietnã, né, que parece que a época, né, pertencia ainda à China, né, também em outubro de 1868, a Síria, na Revista Espírita de novembro de 1868, Turquia, Constantinopla, enfim, né, vários lugares diferentes aí, mundo afora, tá?
Então, isso ficou aí bem claro nessa nossa pesquisa de que Kardec, sim, ao contrário dos críticos, né, trocou correspondência com uma série de grupamentos mediúnicos mundo afora. Claro que a gente não pode dizer que eram centros espíritas, mas a gente verifica que a mediunidade já se encontrava espalhada mundo afora, com os médiuns tomando conhecimento do trabalho de Kardec e trocando com ele uma série de missivas, inclusive ele dirigia a esses grupos mediúnicos, a esses médiuns, algumas perguntas, e essas perguntas depois, claro, né, pessoal, isso levava um tempão, né? Era carta para lá, carta para cá, isso tudo ia de Sim. navio, levava-se um tempão, mas a correspondência, a comunicação acontecia. Claro que não é na velocidade que nós temos hoje, né? Muito pelo contrário. Tá bom? Bem, e aí, pessoal, a gente, claro, faz uma série de reflexões acerca dessa questão da concordância universal, da universalidade do ensino dos espíritos, né? E a gente percebe que existe essa questão da crítica ao trabalho de Kardec também porque ele teria privilegiado o ensino cristão, né? Então, existe essa crítica de que ele não teria, por exemplo, por que ele não teria bebido dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, do budismo, ou bebido, por exemplo, dos ensinos do hinduísmo, que inclusive são, principalmente o hinduísmo, muito mais antigo que o cristianismo, não é mesmo? Opa, tá dando eco, né? Deu um eco aí, estou ouvindo um eco. Então vamos lá, opa, beleza, já, eu acho que já consertou, né? E aí a gente deve levar em consideração que, segundo o Espiritismo, Jesus foi o espírito mais elevado que aqui esteve. Sendo assim, nada mais natural do que o Espiritismo ter bebido do ensino moral trazido por Jesus, que Kardec conceituou como sendo uma regra de conduta, o princípio de todas as relações sociais baseadas na justiça e, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade futura. Isso não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo justamente um trecho da Revista Espírita de 1864, né, nas páginas 97 e 98 da edição da Edicel, tá? Na tradução do Júlio Abreu Filho. Tá? E aí, segundo Kardec, é a universalidade do ensino dos espíritos que se constitui a força da doutrina espírita e a causa da sua rápida propagação. Quer dizer, Kardec, pelo contrário, ao contrário do que os críticos dizem, talvez mal informados, né, não se fiou apenas em seu núcleo mediúnico. Ele foi investigar, ele indagou, ele questionou uma série de médiuns mundo afora, né? E, obviamente, se utilizando esse critério de concordância, ele foi descartando as respostas, digamos assim, que não batiam, né? E aí se utilizou do critério do maior número. Então, em face disso, Kardec adverte que, para tudo quanto esteja fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual sem autenticidade. Então, isso é muito importante. Por quê, pessoal? Vocês sabem que eu gosto muito de trazer para a realidade, para a atualidade, aquilo que o Espiritismo e que Kardec, os espíritos superiores, obviamente, nos disseram e nos instruíram, uma vez que nós sabemos que espíritos superiores nada dizem à toa, né? Eles não jogam conversa fora. Então, vejam bem, ele diz aqui que cada um pode que as revelações que cada um pode obter
tem um caráter individual sem autenticidade. Quer dizer, isso só pode ser considerado como uma opinião pessoal desse ou daquele espírito. E aí, qual é o grande erro, digamos assim, do nosso movimento espírita? Justamente tomar opiniões isoladas de espíritos como regra, né? Como sendo efetivamente o posicionamento do espiritismo acerca de uma série de questões. Ah, mas porque o espírito X, através do médium Y, disse uma coisa. Ok. Dizer, eles podem dizer tudo. Espíritos também têm opinião. O problema é, essa opinião está em conformidade com o espiritismo? Ela realmente está fundamentada no critério de concordância universal ou não? Ou é uma opinião do espírito? Então, esse é um questionamento que praticamente boa parte, a maioria do movimento espírita, não leva em consideração. E é por isso que o nosso movimento espírita tem se ressentido disso, na medida em que uma série de conceitos, de ideias, de opiniões são passadas ao público como sendo uma opinião, como sendo né, um conceito ou uma ideia eminentemente espírita sem o ser. Então, isso, ao longo, na medida em que a mediunidade, principalmente no Brasil, né, foi se propagando, os médiuns foram surgindo, né, com seu trabalho com cada vez mais força, né, essas opiniões mediúnicas, geralmente depois publicadas em forma de livros, de compêndios, etc., etc., foi tomando força e, de certa forma, sendo pareadas com aquilo que a gente aprende com o Espiritismo. E pior, por vezes sendo colocadas como uma espécie de avanço do Espiritismo. Não, não é avanço nenhum. O que nós temos ali é uma opinião individual de um espírito X, Y ou Z. Então, Kardec foi bem claro, também na Revista Espírita de 1864, quando diz que, e ele adverte, para tudo quanto esteja fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode ter têm um caráter individual sem autenticidade e devem ser consideradas opinião pessoal desse ou daquele espírito, sendo, olha, agora vejam bem, que a crítica aqui não é do Arthur, é a crítica do próprio codificador, sendo imprudente aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. Isso está lá na página 100 e 101 da Revista Espírita de 1864. Então, na opinião de Kardec, no posicionamento de Kardec, é que é um posicionamento imprudente, é uma postura, uma posição imprudente, aceitar opiniões isoladas dos espíritos, promulgá-las, quer dizer, né, bater o carimbo lá, isso é espiritismo, essa é a posição do espiritismo. Levianamente, olha o advérbio que ele se utiliza aí, levianamente, quer dizer, uma posição leviana, e que são apresentadas como verdades absolutas. Não, o espírito X falou, pronto, essa é a posição do espiritismo. Nananina, não. Ainda mais quando ela colide frontalmente com as obras fundamentais da doutrina espírita. É o que a gente vê, por exemplo, tantas vezes, né? Mas, por exemplo, em relação à evocação. Vou citar apenas um aqui, senão a gente não sairia daqui hoje, né? A questão da evocação. Opinião, você sabe muito bem, né? No espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, que praticamente descartando a evocação. Enquanto na própria obra basilar do Espiritismo, o Livro dos Médiuns e dos Evocadores, quer dizer, se tem ali todo um estímulo à evocação, enquanto nós temos uma opinião pessoal, isolada, de um espírito, através de um único médium, dizendo que
não se deve invocar os espíritos. Então, esse é apenas um exemplo para se ver como que a gente saiu dos trilhos. Como, infelizmente, e a gente não fala isso, eu sempre digo, né? Eu nunca falo isso com alegria, e não é pela crítica em si, né? A gente não tem gosto por isso, mas é uma realidade, é um fato. Então, esse critério de universalidade e de concordância é onde reside a garantia da futura unidade do Espiritismo, que, inclusive, também foi a preocupação de Allan Kardec, e não só de Kardec, mas dos espíritos que o assistiram, como, por exemplo, o espírito Erasto. Então, consta também na Revista Espírita o seguinte, que a única garantia dessa unidade reside na concordância. Então, a única garantia dessa unidade do Espiritismo, que é tão importante, reside na concordância que exista entre as revelações espontâneas, feitas por grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversas regiões. E nós, no início, não à toa mostramos que Kardec se serviu de médiuns estranhos uns aos outros e em diversas regiões. Ele não falou sem fazer. Ele falou e fez. Ele adotou ele mesmo esse critério. E aí, abre aspas, prova a experiência que, quando um princípio novo deve ter a sua solução, é ensinado espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de maneira, se não na forma, ao menos no fundo. Né? De uma maneira idêntica, eu acho que teve um erro em tradução ali, mas tudo bem. E de maneira idêntica, se não na forma, ao menos no fundo. Então, esse controle universal é, segundo Kardec, uma garantia para a futura unidade do Espiritismo. E é aí que no futuro será procurado o critério da verdade, segundo ele já dizia na Revista Espírita. E aí vocês poderiam perguntar, né? Tá, Arthur, mas isso seria possível hoje? Claro que hoje isso já se tornou um tanto mais difícil. Tem gente, e eu não vou dizer que eles estão certos ou errados, né? Porque essa é uma questão ainda em debate. Tem uns que dizem o seguinte, bem, alguns dizem o seguinte, bem, isso não daria hoje porque os médiuns já estão muito influenciados, né, por uma série de ideias, inclusive algumas estranhas ao espiritismo, tá? Mas eu diria que, de maneira geral, o que a gente anda vendo por aí, né, em pessoas que, a princípio, principalmente fora do Brasil, que a princípio não abraçam o espiritismo, e talvez e muitos deles nem conhecem, né, nós temos feito essa pesquisa, que pelo menos os fundamentos básicos da doutrina espírita têm sido, sim, confirmados por médiuns sérios não espíritas, né, como a reencarnação, né, a pluralidade dos mundos habitados, enfim, a comunicabilidade dos espíritos, óbvio, né, eles mesmos são médios. Claro que quando a gente começa a descer nos pormenores, algumas coisas estranhas a gente vai sempre encontrar, tá? Mas no que tange aos princípios elementares, a gente ainda vê essa confirmação dos princípios do espiritismo, né? Mas aí, é claro, os médios acabam se envolvendo, né, com outras ideias, principalmente enfim, do ocultismo, do esoterismo, e acabam entrando nessa de explicarem as coisas à sua maneira, né? Mas, de qualquer forma, esses princípios básicos, elementares, né, continuam aí sendo propagados fora do ambiente espírita, né? E aí, a gente também retirou aqui alguns trechos interessantes da Revista Espírita que fala, por exemplo, o seguinte, né? Existe um trecho que diz o seguinte, que a revista registrou um surgimento em Turim, né, na Itália, do periódico Annali dello Spiritismo in Itália,
e de um novo jornal espírita na França, chamado Salvador dos Povos, tá? De Bordeaux, e que tinha periodicidade semanal, né? E aí o Kardec, analisando aquilo, observa o seguinte, sobre o último ali, o Salvador dos Povos. Abre aspas para Kardec. Se vier trazer uma pedra útil ao edifício, se vier, como diz, unir em vez de dividir, se a verdadeira caridade de palavras e de ação é seu guia para seus irmãos em crença, se a sua polêmica com os adversários de nossa doutrina não se afastar aos limites da moderação e de uma discussão leal, será bem-vindo e seremos felizes de o encorajar e o apoiar. Então, que lição que a gente toma disso em relação ao movimento espírita brasileiro da atualidade? Que qualquer trabalho, né, tem que vir trazer uma pedra útil ao edifício, como Kardec está dizendo, e que vem para unir e nunca para dividir. E é por isso que, por diversas vezes, nós viemos aqui falar justamente desses movimentos divisionistas, como, por exemplo, os cismas do Espiritismo. Então, tivemos o primeiro cisma, que foi o rustanismo, depois o que eu, pelo menos, considero quase como um cisma, ou um cisma mesmo, que é o ramaticismo, né? E outros tantos menores que não adotaram assim uma feição de seita, mas que ajudaram a desvirtuar em muito ou bastante o espiritismo, como essa questão aí das obras mediúnicas publicadas sem nenhum critério e com uma boa dose de idolatria ao médium, como se o médium, tudo que viesse através de determinados médiums, fosse uma expressão espírita, ou expressão do que o espiritismo ensina, enquanto eu dei aqui um exemplo, entre tantos, né, de que não é bem assim, né, que são médiuns que deram, enfim, vazão, né, a espíritos que, ok, se diziam até espíritas, se diziam aí respeitar o espiritismo, mas que soltaram ao longo aí das várias comunicações diversas pérolas antidoutrinárias. Né? Então, Kardec se preocupava com isso, que se a gente é para colaborar com o espiritismo, que seja uma pedra útil ao edifício, que venha unir e não dividir. E o que a gente mais anda vendo são os novidadeiros. Não só os desencarnados, mas os desencarnados, mas também os encarnados. Né? Fazendo trabalhos muito personalistas, né? Assim, justamente querendo se aproveitar dessa falta de estudo da maioria para se projetarem como verdadeiras autoridades em espiritismo, autoridades em mediunidade, tudo que vem deles é verdadeiro, tudo que vem deles é santo, e a gente diz, alto lá, não é bem assim. Na primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo, que inicialmente, né, teve um título diferente, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontrou um destaque lá no volume de abril de 1864, que transcreve parte da introdução da mencionada obra, né, Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec explica por que o ensino moral contido nos evangelhos foi por ele escolhido para objeto exclusivo do livro. Aquilo que nós estávamos desenvolvendo ainda há pouco, que é essa crítica de que Kardec, inclusive alguns dizem, né, que teria sido um erro de Kardec ter escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, porque isso ficou muito mal, que o Espiritismo é universal, que o Espiritismo é isso e aquilo. Só que a mensagem de Jesus é universal. Ela não foi ditada para ocidentais ou orientais. Aliás, na minha humilde opinião, isso é uma grande bobagem. Não existe espírito ocidental ou espírito oriental. O que nós temos são culturas diferentes, né? Mas que não expressam aí nenhuma divisão espiritual. Não existe uma verdade ocidental, uma verdade oriental. Existe a verdade, e ponto final, e com letra maiúscula, ainda por cima, né? Então, o fato, e Jesus, na verdade,
Claro, a mensagem de Jesus acabou se espalhando e dominando o Ocidente. Mas Jesus nasceu no que a gente poderia dizer que é ali o Oriente Médio, né? Quer dizer, então, se fosse por aí, se fosse essa questão mesmo de localidade, localização geográfica, a gente poderia dizer que Jesus estava muito mais para oriental do que para ocidental. O que é ocidental é a instituição Igreja Católica, mas quem é que diz que a Igreja Católica é uma autêntica representante de Jesus? Existe essa mistura. As pessoas confundem Jesus com o cristianismo que está aí, né? Mas, né, não é bem assim. O que se fez com a mensagem de Jesus é uma coisa, a mensagem de Jesus em si é outra. Foi isso que Kardec tentou mostrar. Tanto é que ele filtrou tudo para simplesmente se ater à questão do ensino moral. Então, nesse destaque aí do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec transcreve parte da introdução da obra, né, e explica por que o ensino moral contido nos evangelhos foi por ele escolhido para objeto exclusivo do livro. E como nós sabemos, eu já adiantei, Kardec elege o ensino moral do Cristo como uma regra de conduta, o princípio de todas as relações sociais baseadas na justiça e, acima de tudo, a rota infalível da felicidade futura. Palavras do próprio Kardec. E já na parte final da introdução da revista Espírita, de 1864, Kardec é ainda mais enfático. Abre aspas. Graças às comunicações de hora em diante estabelecidas de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada em todas as nações pelos próprios espíritos, olha lá. A lei evangélica, segundo Kardec, as leis que estavam lá no Evangelho, foram ensinadas em todas as nações pelos próprios espíritos. Quer dizer, as comunicações que ele obteve lá vindas da China, da África, enfim, de todos os lugares, abraçavam essas mesmas leis que o Evangelho contempla. Por quê? Jesus não veio trazer uma lei criada por ele, individual, né? Manchada ou influenciada pela cultura dos israelitas, dos judeus, ou seja lá como se possa chamá-los, mas algo que é universal, né? Porque era um espírito já despido desses preconceitos tolos de localização geográfica, de etnia, cor da pele, etc, etc, etc. Então, e aí ele continua, que essa lei evangélica, né, ensinada em todas as nações pelos próprios Espíritos, não mais será letra morta, porque cada um a compreenderá e necessariamente será solicitá-lo a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. Então, o Espiritismo tem sim um caráter universal, porque, na verdade, o que é ensinado por Jesus nada mais são do que as leis morais criadas por Deus, pelo nosso Criador, né? Na sua mais alta pureza, pelo menos dentro do nível espiritual no qual nós nos encontramos e dentro da nossa atual condição de entendê-la, né? Então, reafirmando que o Espiritismo não tem nacionalidade. Kardec assevera que é a universalidade do ensino dos espíritos que se constitui a força da doutrina espírita e a causa de sua rápida propagação. Se o espiritismo tivesse uma cara, como alguns dizem, uma cara mais voltada para esse ou para aquele, não teria tido essa rápida propagação, porque Kardec chega a dizer, né, que os primeiros espíritas, ou primeiros aficionados, os primeiros interessados,
eram das mais variadas classes sociais e, principalmente, das mais variadas religiões, claro, porque não existia espíritas, uma vez que o espiritismo não tinha surgido ainda, óbvio. Então, tinha ainda, naquela época, era justificável, porque nesse início o espiritismo era apenas uma ciência de observação. Depois, tomando forma como uma filosofia espiritualista e uma doutrina. Então, nós tínhamos judeus espíritas, nós tínhamos católicos espíritas, nós tínhamos protestantes espíritas. No entanto, na medida que a filosofia espírita vai se moldando, vai se aprimorando, enfim, vai tomando uma forma, então, opa, é claro que o católico espírita já tem que começar a tomar uma decisão. Como é que ele vai, pessoal, né? Aliar ressurreição com reencarnação. Como é que é possível acreditar em unicidade das existências e, ao mesmo tempo, na pluralidade das existências? Então, surge um momento onde aquele profitente da religião vai ter que tomar uma decisão. Claro que no início ele vê apenas a questão da comunicabilidade dos espíritos, né? Ele não abandona os seus dogmas de fé cega, a teologia com que ele acredita. Mas depois eu acredito que com o desenvolvimento da doutrina, da filosofia espírita, opa, não tem mais como, que os espíritas, em sua universalidade, estão me dizendo que existe a reencarnação, que não é um dogma da Igreja Católica. A Igreja Católica, né, no cristianismo que se conhece, vocês sabem muito bem, é aquilo: morreu, ou é céu, ou é inferno, ou purgatório. E ainda no purgatório, fica-se na dúvida se vai para o céu ou para o inferno, né? Chega uma hora que ou ele vai para um ou para outro e acabou. Vai ficar naquela condição para a eternidade. Então, esse ensino é completamente incompatível com o ensino dos espíritos. E o pior, muita gente pega esse momento especial da propagação do espiritismo e diz que isso pode acontecer hoje. Não, tem problema nenhum ser católico espírita, protestante espírita. Tá, meu cara pálida, meu querido cara pálida, como é que você vai conseguir aliar os dogmas de fé cega com os dogmas de fé raciocinada do espiritismo? Reencarnação com ressurreição, unicidade da existência, pluralidade das existências, comunicabilidade dos espíritos e não comunicabilidade dos espíritos, porque as igrejas cristãs, só quem se comunica ou são os anjos, vez ou outra, ou os demônios. A alma dos homens está fora disso. Eles não acreditam na comunicação da alma dos homens, porque as almas dos homens estão presas ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório. E chegando aí aos nossos finalmente, para a gente poder ir para as perguntas de vocês, as considerações de vocês, vamos continuar a leitura aqui desse texto que eu retirei, ó. Reafirmando que o Espiritismo não tem nacionalidade, Kardec assevera que é a universalidade do ensino dos espíritos que constitui a força da doutrina espírita e a causa de sua rápida propagação. Em face disso, adverte o codificador que, para tudo quanto esteja fora do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um pode obter têm um caráter individual sem autenticidade, eu já li isso para vocês, né? Já comentei, e devem ser consideradas como opinião pessoal desse ou daquele espírito, sendo imprudente aceitá-las e promulgá-las levianamente como verdades absolutas. E, também muito importante, o primeiro controle do ensino dos espíritos qual é? É simplesmente porque muitos espíritos estão dizendo uma coisa e alguns outros estão dizendo outra? Não. Porque se fosse assim, a gente teria que pegar a opinião da maioria. A maioria dos espíritos que se comunicam são espíritos de terceira ordem. Que os espíritos de segunda e de primeira
muito mais raramente se comunicam. O de primeiro, então, é a coisa mais rara do mundo, né? E os espíritos mais adiantados não ficam a todo momento se aproximando aos médiuns por aí. Eles têm mais o que fazer. E, por vezes, acabam nem encontrando o ambiente propício necessário a se comunicarem, porque a maioria quer saber se vai ganhar na loteria, se vai arrumar namorado, se vai conseguir um emprego novo. O que um espírito elevado vai querer fazer no ambiente desse? Não tem como. Então, o primeiro controle do ensino dos espíritos é, sem dúvida, segundo Kardec, o da razão, a qual é preciso submeter tudo quanto venha dos espíritos, sem qualquer exceção. Abre aspas. Toda teoria em manifesta contradição com um bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possuem, principalmente da ciência, é a ciência que nos vai dar esses dados positivos, por mais respeitável que seja a sua assinatura, deve ser rejeitada. E aí a gente vê, por exemplo, um tema que eu já tratei aqui com vocês, sobre Atlântida, por exemplo. Pois é, o Emanuel, já citado aqui, mas eu não estou com implicância com ele, tá? Só coincidiu, diz que Atlântida e Lemúria existiram. E aí? Não foi só Ramatiz, não. Não foi só o esotérico, a Helena Blavatsky, não. O Emanuel vai lá, está assinando embaixo. Atlântida, Lemúria, como já mostrei para vocês no estudo. E aí? Aí eu vou ficar com o Emanuel, porque, afinal de contas, é o espírito que se comunicou com o Chico Xavier, e Chico Xavier é esplêndido, e eu vou fechar com o Chico Xavier. Não, por mais que a gente queira, goste de Chico Xavier, nada contra o Chico Xavier, o que nos diz o Espiritismo? Está bem claro ali. Se não bate com os dados positivos que se possuem, por mais respeitável que seja a sua assinatura, deve ser rejeitada. É simples assim, não entra emoção. Aqui ele não está falando se a gente, da personalidade do médium, tudo. Não. E aí prossegue. Com esse controle em muitos casos, como esse controle é, em muitos casos, incompleto, devido a insuficiências das luzes de certas pessoas e da tendência de muitos a tomar seu próprio julgamento por único árbitro da verdade, a concordância do ensino dos espíritos deve ser verificada, mas é preciso que se dê em certas condições. Quer dizer, tem que ser médiuns isentos. Se o médium, por exemplo, já for uma pessoa com essa ideia de que o que ele acha ou ela acha é o certo, acabou. Ele vai, através do animismo, né, mexer ali no pensamento do espírito e vai colocar ali a sua própria ideia. Por quê? Kardec explicou, devido à sua insuficiência de luzes, mas que ele toma como sendo, né? Na verdade, ele se considera alguém iluminado. Não tem luz, mas é iluminado. Por quê? Nós somos ainda criaturas cheias de orgulho. E o médium faz parte dele se aprimorar nisso. Não ter orgulho, combater o orgulho. E prossegue, a única garantia séria está, então, na concordância que exista entre as revelações espontâneas, feitas por grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversas regiões. Prova a experiência, aí é a frase nova, diz Kardec, que quando um princípio novo deve ter a sua solução, é ensinado espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de maneira, se não na forma, ao menos no fundo. Né? Até tínhamos lido isso aí realmente. E esse controle universal, segundo o codificador, é uma garantia para a futura unidade do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. E aí conclui Kardec, também vou concluir, onde ele afirma que não é a opinião de um homem que se aliarão os espíritos, nem será um homem
que fundará a ortodoxia espírita. Veja, ortodoxia que, né, sendo empregada. Nem o espírito, mas sim a universalidade dos espíritos, comunicando-se em toda a terra por ordem de Deus. Aí está, diz Kardec, o caráter essencial da doutrina espírita. Aí está a sua força e a sua autoridade. Então, essa é a mensagem, né, que a gente separou, né, em relação a esse tema tão instigante que é o CUE, né, o critério de concordância, né, e universalidade do ensino dos espíritos. Passando então a palavra aos nossos queridos confrades. Arthur, Olá, boa noite, Rogério. tudo bem, meu querido? Tudo bem? É, olha, hoje você se superou. Tratou de um tema que é muito complicado, né? Que é difícil, é espinhoso, que às vezes nos expulsam da casa espírita e com muita leveza. Foi, assim, extraordinário. Eu quero te falar, pelo menos ocupar uns 3 minutos, já que a gente hoje Maravilha. tem uns minutinhos a mais, por 3 questões. A primeira é, salvo engano, em fechamento do ano, né, na palestra magna do NEF de 2023, você fez a palestra, eu estava assistindo, e eu elogiei toda a sua apresentação, abri divergência naquele momento, pedi licença a você sobre a questão de Emmanuel, né? Sobre a questão de Atlântida e etc. E tá, eu estava iniciando, né, era o meu primeiro ano estudando no NEF e estudando filosofia, de modo geral. Mas o meu espírito científico, né, do meu próprio ramo, de não concordar, assim, sem buscar, né, sem validar ou recusar alguma coisa, me fez a buscar e aí estou te dando um feedback, quase 2 anos depois, de que eu passei a concordar com você, naturalmente, que o quão é necessário que nós saiamos da inércia que o movimento espírita se encontra, de aceitar tudo, né, como se é apresentado pelos palestrantes, que a maior parte, inclusive, fala mais bobagem do que acerto, porque não tem um embasamento lá na doutrina espírita, de fato. E quando se contrariar, é um conselho que eu deixo aos colegas, né, com uma ideia que supere aquilo que nós estamos aprendendo, que está na cultura espírita brasileira, eu estou, inclusive, fazendo pesquisa nesse sentido, a gente vai buscar. Não concordei com o Arthur, espera aí, não precisa ficar revoltado, não precisa desligar, que busquemos, né, ou contraditar, ou enfim, aceitar. Então, estou deixando, né, estou lhe parabenizando por isso. O seu texto também ele é assim, de profunda e extrema importância, porque o próprio Kardec, né, além da revista espírita, ele foi colocar lá na introdução, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, com o tema Autoridade da Doutrina Espírita. Eu não vou repetir tudo que você colocou, mas praticamente está tudo. Eu vou repetir uma pequena frase, né? Quando ele está qualificando a qualidade dos espíritos, né? Ele vai dizer que os espíritos de ordem mais elevada, que são completamente desmaterializados, né? Grifo completamente desmaterializado, são os únicos libertos das ideias das preocupações terrenas. E aí, quando a gente faz um paralelo, né, com Aeróbus, com Vale de Suicidas, blá, 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 a gente encontra a resposta nessa colocação de Kardec que está no texto que se apresentou hoje. Demanda estudo. Então, é deixar os parabéns para você. E o último pedido é: você tem esses dados estatísticos que você apresentou? Eu tomei nota de boa parte, mas não consegui tudo. Tenho, Para tenho. trocar comigo? Ou você Sim, tem algum sim. artigo publicado disso? Tem um artigo que está no meu blog, né? Onde eu listo isso tudo, da data de 2012, e Você lembra o título? eu posso colocar no grupo também, se você fizer parte dele do WhatsApp. O título eu sei qual é. Eu peço para Fernanda, então, ela te pede, pode ser? Ok, mas o título, se você quiser, né? Tá, fala. Controle Universal dos Signos dos Espíritos, entre parênteses, CUE, Certo. vírgula, o eficaz método espírita de aferição da verdade. Obrigado, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite para você. Para você também.
Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu quero. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Davi? Boa noite. Boa noite. Me diga o seguinte: Sim. o eficaz método espírita que o Kardec usou. Alguém já usou esse método do Kardec além do Kardec, para o, a comunicação com o mundo espírita? Veja, a gente tem que, no meu ponto de vista, a gente tem que levar em consideração o seguinte. Ele utilizou esse método para digamos assim, né, por falta de termo melhor, para a construção da doutrina. Eu acho que hoje a gente, de certa forma, pode continuar se utilizando o critério da concordância, isto é, como o exemplo que eu dei. Se um espírito, através de um médium, lança uma opinião que já por si só já se conhece a opinião universal, a gente já tem que procurar adotar, né, esse mesmo método. Poxa, se o espírito X está dizendo algo que contraria aquilo que já está na base, a, né, a gente, por questão de, de Coerência. critério, de prudência, exatamente, Não, deve procurar observar, né? E aí a gente vai utilizar o critério da razão, né? Que é o principal da história. Porque, tá bom, às vezes em Kardec nós encontramos informação, por exemplo, que está lá na Gênese. Embora essas informações da Gênese, muita gente ache que é estão ali alguma coisa fechada em termos de ciência, não. Foi, né, uma opinião supostamente de Galileu, através de Camille Flammarion, né, e aquilo já se mostrou, boa parte daquilo já se mostrou ah, já superado pelos novos conhecimentos científicos. Então, não vou ficar batendo naquilo mesmo, porque o que está lá na Gênese nunca se propôs como sendo uma opinião fechada. fechada, né, já estabelecida da doutrina, mesmo porque a doutrina não trata de questões atinentes à ciência, né? Os espíritos Sim. não podem nos adiantar essas coisas, eles podem falar segundo os seus conhecimentos, aquela coisa toda. Então, quer dizer, o que eu acho é que deveria se continuar se utilizando, mas aí eu acho que não ficaria um pouco difícil fazer exatamente como Kardec estava fazendo, porque afinal de contas a gente não está montando nenhuma doutrina. A gente já tem uma doutrina constituída e o que a gente vai fazer é selecionar melhor o que os espíritos hoje dizem, né, para que isso não contrarie a base. E se quando surgem novos assuntos, que tem assuntos, obviamente, questões que na época de Kardec não havia, né? Então, a Isso. gente, sim, vamos ver o que os espíritos espontaneamente andam dizendo sobre determinado assunto, e a gente, então, começa a ver que a gente vai, que o espiritismo, como o espiritismo vai se posicionar sobre este ou aquele assunto mais atual. Eu vejo dessa maneira. Entendi. Arthur, Não. Que a base, para mim, do Espiritismo é Kardec, sendo isso é indiscutível. A minha curiosidade é as novas informações, entendeu? Se algum grupo, alguém já tentou sobre essas novas óticas que você falou. A gente vê pessoas, sim, de maneira bem discreta, fazendo esse tipo de trabalho, sim, perguntando aos espíritos sobre esses temas mais atuais e tudo mais, aí vão anotando. Eu conheço alguns, inclusive quem me falou disso, se não me engano, foi o próprio Marco Milani, uma certa feita, de que há um trabalho, só que bem discreto, em que os critérios utilizados são esses. Consultar vários médios desconhecidos uns dos outros, porém, sobre assuntos que o Espiritismo não abordou. Arthur, boa noite. Sim. É Boa Francisco. noite, Francisco. A esse respeito, houve uma tentativa, inclusive o Elipe, acho que já chegou a comentar, foi lá na Bahia, né? Só que o problema, o grande, diz que não deu certo, né? Mas diz que estão lá vendo alguma coisa. Mas só que somente 3, aí eram centros espíritas, porque você vai procurar médiums em centros espíritas.
E não fica uma coisa espontânea também, não é? Porque fica aquela coisa, eu vou mandar a pergunta para esse centro e já estão sabendo. E o problema é que a internet, ou seja, a comunicação que nós temos, fica uma coisa já mais ou menos, já está feito. Qualquer pergunta, não, já é assim, isso, porque todo mundo já tem informação. Agora, algo que ninguém tem a informação aqui, nós encarnados, essa seria a grande questão. Perguntas sobre coisas que nós ainda não temos conhecimento. Né? E diz que não deu certo, não sei se continuaram ou não, mas houve uma tentativa. Mas somente 3 centros que aceitaram participar da pesquisa. Mas, né? Então, é complicado hoje em dia. É complicado. Né? Hoje é complicado. Muito complicado. Muito complicado mesmo. Deve ser... É complicado, mas seria um pouco mais fácil. Você joga no Excel, você já consegue compilar. Não, vai ser tudo, o os médios trabalho vão ser... que o Kardec teve para compilar tudo isso. Os médios vão ser tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Então, não isso aí. A pergunta, Ctrl-C, Ctrl-V, eu já tenho a resposta. Arthur, Sim. Olá, Edson. tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Parabéns pelo tema, é muito interessante. Eu vou dar a minha opinião, né? Minha À opinião é que vontade. À vontade. a moral e a filosofia espírita, para mim, são atemporais. A ciência espírita poderá ter uma melhor compreensão com os avanços da ciência materialista, pode vir auxiliar, né? Mas em relação ao controle universal do ensino dos espíritos, para mim, ele terminou em 31 de março de 1869. Não sei se você concorda, mas a minha opinião é essa. Vai ser difícil ter alguma coisa além disso, alguma coisa que venha além da filosofia e além da moral de Cristo. Mas Sob não esse tem ponto de vista, eu sentido, né? concordo. Sobre esse ponto de vista, eu concordo. Por isso que é tão precipitado se falar em quarta revelação, né? Exato. Porque nós mal ainda compreendemos a segunda, teve essa compreensão alargada pelo Espiritismo, mas seria muito cedo partirmos para uma quarta, né? Então, desse ponto de vista, eu concordo. Aliás, concordei com tudo que você disse. Então, agora, a parte científica, realmente, a gente pode esperar alguma coisa, mas eu acredito que Kardec ele deixou nas entrelinhas muita coisa para que seja estudada depois. Ele foi mais... Na época não tinha condições de compreensão, mas ele colocou hipóteses plausíveis. Basta estudar nas entrelinhas do que ele falou, que ele deu muitas dicas, coisas que no futuro a gente poderia desenvolver o pensamento, né? Mas não na moral e nem na filosofia, mas na ciência. Perfeito. Concordo. Obrigadão. Obrigadão, Edson. E na moral, eu concordo com você, Edson. E antes eu nem te parabenizei, Arthur. Parabéns pela palestra. E na moral é o amor. Né? Se resume no amor. A lei do amor fecha todo, não tem Amor, justiça discussão. e caridade. Né? São correlatos. Né? Sim. O Arthur, você acha que no lado da ciência, com o avanço da física quântica, do que tudo isso que está acontecendo, de tantas pesquisas que está surgindo, esse lado dessas pesquisas que está acontecendo, prêmio Nobel da física, tudo, vai influenciar nessa parte da ciência, a parte da ciência na filosofia espírita, na parte científica? De certa forma, qualquer avanço científico, né, vai colaborar, sim, né? Agora, eu andei me consultando, né, com os especialistas na área, entre eles o próprio Cosme Massi, né, que afinal de contas é professor de física, e ele nos fala que a física quântica, ao contrário de muito que diz por aí, né, ela estuda leis da matéria. Né? Claro, isso vai trazer poderá trazer muitas novas invenções, novos entendimentos,
mas ele não consegue ver, por exemplo, em que a física quântica poderá ajudar, por exemplo, na nossa questão moral. Ao contrário do que muitos dizem, acabam explorando esse termo, né, física quântica, como sendo assim algo muito voltado para a espiritualidade, para essas coisas, né? Então é preciso cuidado, que muita gente se utiliza dessas nomenclaturas, desses termos, para dar um ar de inovação, enquanto, na verdade, a física quântica, o que se estuda são leis da matéria e que em nada vieram nem confirmar, nem renegar aquilo que o Espiritismo já diz. Só tomar esse cuidado, mas claro que somos super favoráveis a esse avanço, né? Obrigada, Arthur. Por Obrigada pela nada, aula. disponha sempre. Obrigada pela noite. Eu que agradeço. Arthur, quando você lembrou do Marco Milani, o Silvio Chibeni também, né, que é nosso colega de estudo e pesquisa, você está lá, ele tratou disso há algum tempo e ele é sempre incisivo, né, nas questões que você colocou da evocação, de que seria uma das necessidades do campo da ciência espírita, né, com o objetivo de fazer exatamente o que Kardec fazia. Buscar novos conhecimentos, aprendizado, validar, né, essas novas ideias, né? Mas, assim, é possível, ainda que a gente não consiga empregar a distinção das pessoas, a falta de conhecimento, é possível, utilizando um rigor que o Kardec chama lá de lógica rigorosa, a expressão que ele usa, a razão que você trouxe, e as diretrizes do próprio método. Elas vão permitir, então, validar, né, se o que está sendo falado tem fundamento. E veja, sem espichar, tudo que Kardec trouxe, ele traz como uma revelação, né? O Espiritismo é uma revelação para ser revelação tem que ser uma verdade, está lá nos princípios da doutrina, ou a gente aceita isso ou deixa de ser espírita, e se é verdade, a verdade não pode ser modificada. Esse é um princípio da verdade da filosofia, né? Eu aprendi aqui no NEF, aliás, há algum tempo. Então, assim, o que pode vir de novidade, essa é a minha opinião natural, seria o aprimoramento, quando os nossos confrades falaram aí, o aprimoramento, a amplitude do entendimento sobre o que foi dado, mas não a invalidação do que foi apresentado até aqui. Como é que você enxerga isso, por essa ótica? Não podia concordar mais com isso, né? E os espíritas hoje deveriam fazer aquilo que Kardec sempre estimulou, né? Que o espiritismo andasse par e passo com a ciência. E então, utilizando a ciência como essa ferramenta de busca pela verdade, né, para que nós possamos encontrar a verdade, não terá erro, digamos assim, né? Quer dizer, cada vez mais, claro, a verdade absoluta, essa pertence a Deus, mas cada vez mais nós vamos nos embrenhando, vamos alargando os conhecimentos e a ciência como ferramenta. Claro que não essa é uma ciência, quando se fala em ciência, as pessoas logo atrelam a uma frieza que a gente só vai ficar pensando nisso. Não, a ciência, o quanto a ciência, direta e indiretamente, já não colaborou, né, com a humanidade, né? É claro que um cientista, ele é um profissional. Ele não está fazendo aquilo por caridade. Aliás, nenhum de nós trabalha por caridade. Todos nós trabalhamos por um salário, todos nós trabalhamos buscando o aprimoramento profissional, e eles não poderiam ser diferentes, né? Então, a ciência já nos trouxe muitas coisas, muitos espíritos superiores já encarnaram em meio à ciência, né? No meio científico, e nos empurraram também rumo a esse mundo muito melhor do que foi há 50, 100, a 200 anos, né? Comparemos como era a nossa vida 200 anos atrás, como é hoje, né? É impressionante. E isso vai sendo os tijolinhos que nós precisamos para um mundo melhor, né? Não só a religião é um braço que nos faz progredir, mas também o conhecimento, representado naquilo que a gente simbolicamente entende como as duas asas do espírito, inteligência e moral.
Principalmente na questão ecológica, né? Na questão de cuidar do planeta, né? Infelizmente, né? tivemos. O avanço que a gente teve no conhecimento disso aí, né? Eu acredito que a gente entra agora numa nova era, né, onde haverá uma maior conscientização, porque também faltavam os homens o conhecimento do quão prejudicial aquilo tudo estava sendo para a natureza. Então, cada vez mais, né, a humanidade vai se acercando dessa nova realidade, eu acredito, e a cada dia tem surgido novas tecnologias menos poluentes e que possam procurar reviver, né, um planeta muito mais saudável, né, e respeitando mais a natureza. Tudo bem? Miriam, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer ao Arthur, foi muito bom. Foi ótimo. Muito gostoso. Muito Obrigado, Miriam. Muito bom, Arthur. Muito bom mesmo. Então, vamos agradecendo assim, ao Arthur, né? Dando boa noite a todos. Agradecendo de coração mesmo, Arthur, né? Foi uma noite muito, nem a Lida falou, uma noite muito boa. E que a semana que vem nós estaremos aqui novamente com outro estudo. Maravilha. Tudo bem? Tá ótimo. Gente, boa noite a todos. Boa noite, boa semana. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, Chicão. Boa noite, forte abraço a todos. Tchau, Davi. Tchau, Rudy. Tchau, abraço. Tudo